mas com o desconto muito grande que foi dado na época da contratação, né? para que fosse contratada, porque ela ficou abaixo da Walter Toro, que já havia dado desconto, eu acho que em torno de quase 10 milhões de reais, não me falha a memória. Tá. O senhor tinha conhecimento nesses processos licitatórios da Petrobras que existia um clube que era privilegiado, chamado Clube VIP? O senhor sabia disso? Não, eu não sabia disso. O que acontecia era que a Construcap era constantemente alijada dos processos. A Construcap sempre pedia para participar dos empreendimentos da Petrobras e sempre ela tinha uma resposta negativa, e muitas vezes a explicação que nos era dada é que no CRCC de cada empresa, as empresas têm as suas notas, e para que a Petrobras não convide a empresa, bastava ela mudar a regra do CRCC. Então ela aumentava a nota de segurança, nesse empreendimento é 7, naquela porque era o 7,5. Então a Construcap não tinha 7,5, ela caía fora. Então existia essa mudança na régua do CRCC, que era variável dependendo do empreendimento. Então o fato é que a Construcap foi alijada de grandes empreendimentos da Petrobras, ela ficou fora, não conseguiu participar, principalmente nas refinarias de Comperj e da Renest, né? Tá, em outras obras que a Construcap acabou vencendo a licitação e realizou a obra, em alguma dessas obras houve alguma desconfiança da Petrobras, no sentido de que se a empresa estava capacitada para levar, estava apta a levar adiante aquelas obras? O senhor poderia... Sim, todas as obras que a gente ganhava da Petrobras, a gente era instado a explicar por que nós tínhamos oferecido aquele preço. Isso aconteceu em várias situações. As maiores, uma das grandes problemas que nós tivemos foi a obra da sede do Pré-Sal de Santos, que fazia inclusive parte desse pacote de obras complexas, que era uma obra de porte menor e que permitiu que a gente participasse sozinho, que era uma obra de 300 milhões na época. E a Petrobras não queria dar contrato para nós porque ela achava que o nosso preço era excessivamente baixo, né? E nós tivemos que fazer um trabalho. E eu tive que pessoalmente, inclusive eu fui convocado pela Petrobras para falar com a comissão de licitação. Inclusive na época estava presente o senhor Altamiro, que era o gerente do empreendimento, para eu dar o meu compromisso de que a Construcap faria por aquele preço a obra. E o senhor lembra qual foi o desconto que nessa obra de Santos que a Construcap... Olha, se não me falha a memória, o nosso desconto em relação ao segundo colocado era da ordem de 18% a 20%. Mas em quanto que... Era em torno de 50, 60 milhões de reais. Tá. E aí foi realizada uma reunião com a Petrobras. O senhor foi a essa reunião? Foram realizadas várias reuniões, não foi uma, foram várias, porque a Petrobras não se conformava com aquilo, ela não encontrava justificativa técnica para o nosso preço. E nós apresentamos vários estudos para eles, e no final foi uma reunião que eu tive presente para a Petrobras realmente ter o compromisso meu de que a Construcap de fato ia tocar o empreendimento. A sua presença a essa reunião foi uma exigência da Petrobras? Foi uma solicitação da Petrobras. Tá. E essa obra do SEMPS lá de Santos, ela foi terminada? Sim, foi entregue e está funcionando. Tá. Tivemos muitos problemas, como sempre, porque foram muitas mudanças de projeto e os aditivos não foram aprovados. Demoraram anos para serem aprovados, mas nós conseguimos concluir. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A acusação, ela diz que as 5 empresas consorciadas teriam pago uma propina de aproximadamente 20 milhões de reais. E ao senhor, especificamente, a denúncia diz que o senhor pagou essa propina através do escritório lá do Alexandre Romano. O senhor já esclareceu aqui a Sua Excelência os detalhes dessa contratação, mas diz também que o senhor teria, de certa forma, concordado com o pagamento de propina pelo consórcio para 2 empresas. Uma empresa chamada MRTR e uma empresa, um escritório de advocacia, Morales e de Paula Advogados Associados, se não me falha a memória. E a denúncia diz que o senhor teria determinado ao senhor Celso Verri Vilas Boas que assinasse esses contratos. A sua participação consistiria em ter determinado ao senhor Celso Vilas Boas que assinasse esse contrato. O senhor poderia nos esclarecer o que houve nesse episódio?
Sim, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa afirmação é absolutamente inverídica, porque eu só fiquei conhecendo essas empresas Morales e qual outro? MRTR, quando eu fui preso, que é aí que eu fiquei sabendo desses contratos, eu não tinha conhecimento de nada disso. O fato é que eu nunca assinei nada do consórcio, eu não participava da administração do consórcio, estava longe da administração do consórcio. Como eu disse, nós tínhamos muitas obras, a Construcap tinha muitas obras, onde era líder em alguns consórcios e tocava sozinha várias obras. E evidentemente ali a Construcap tinha um papel subjacente, vamos dizer assim, um papel de participação de 20%, onde tinha uma liderança. O que houve na época foi que a Construcap tinha um representante que tinha procuração no consórcio. Esse representante... Quem era esse representante? Era Paulo Facina. Paulo Facina era o engenheiro da Construcap que estava no consórcio. Ele pertencia à equipe do consórcio e se reportava ao gerente do contrato, que era da empresa OAS, da Líder. E tanto o gerente do contrato como o gerente financeiro eram da Líder. E o que ocorreu foi que no dia, se me falar, foi no dia 31 de janeiro de 2012, o engenheiro Paulo Facina, ele sai da obra e sai da Construcap. Ele vai para a Ferreira Guedes, que nessa época já estava separada da Construcap. E ficou aproximadamente um mês, um interregno de tempo, porque não havia... ficou sem procurador da Construcap no consórcio. E aí o consórcio passou a mandar os documentos, provavelmente por orientação do próprio funcionário que estava da Construcap ainda lá, que era o Daniel... que eu não me lembro o nome dele completo, eu lembro o nome do Daniel, que fosse mandado para o Celso, porque o Celso é procurador da empresa há muitos anos. Ele, desde o final da década de 90, ele é procurador da Construcap. O Celso o que é na empresa? O Celso é gerente financeiro, o Celso VR Vilas Boas, gerente financeiro, e ele então recebeu esses documentos, né, e eu fiquei sabendo dessa história agora, porque eu não tinha conhecimento de nada disso. E ele, evidentemente, dentro do princípio da boa-fé que deve existir entre os associados, né, que esse documento já assinado pelos outros representantes dos outros consorciados, ao final da obra, a obra estava praticamente concluída nesse período, ele então, que isso tudo foi me relatado agora, ele então recebeu os contratos, que estavam inclusive em nome ainda do antigo representante da Construcap. E ele, preocupado em assinar um documento em cima de um nome que não era o dele, ele então solicitou instruções jurídicas e aí fez um carimbo e assinou como representante dentro de um princípio absolutamente de boa-fé. E jamais poderia imaginar que esses contratos eram contratos fictícios, eram contratos sem causa. Tá. E o senhor sabe me dizer como é que esse contrato chegou até o senhor Celso? Eu não sei dizer, certamente foi malote da obra para ele, não sei como é que foi isso. Tá, mas eu quero saber do senhor o seguinte: quando esse contrato chegou lá ao senhor Celso Vilas Boas, ele ligou para o senhor para dizer, olha, doutor Roberto, chegou aqui um contrato assim, assado? Jamais. Tá, e depois que ele assinou esse contrato, ele ligou para o senhor para dizer, olha, eu assinei um contrato? De forma nenhuma. O senhor só veio a saber da contratação dessa MRTR e da Morales de Paulo Advogados agora, depois da minha prisão, foi deflagrada a operação. Sim, que eu fiquei sabendo os motivos que eram esses, eu nunca participei disso. Tá. Alguma vez o senhor ouviu falar nessa empresa MRTR Consultoria? Nunca tinha ouvido falar. Essa empresa alguma vez prestou serviços à Construcap? Nunca. O senhor já tinha ouvido falar nesse escritório de advocacia Morales de Paulo Advogados? Esse escritório alguma vez prestou serviços à Construcap? Quer dizer, esse assunto é absolutamente novo para o senhor? Absolutamente novo. Senhor Roberto, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A denúncia a denúncia faz uma referência ao senhor que o senhor Alberto Youssef, que é doleiro, ele num termo de colaboração, diz que o senhor teria participado de tratativas de pagamento de vantagem devida para o deputado José Janene. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu sou surpreendente essa informação, porque eu não conheci nenhum dos dois, então não sei como isso pode ter acontecido. O senhor não conhecia nem o senhor Alberto Youssef, nem o deputado... Nem esse deputado. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor conhece a pessoa
de Augusto Ribeiro Mendonça Neto, da empresa Cetal? Não conheço, nunca tive nenhuma relação. Nunca teve com ele? Nunca. Eu fiquei conhecendo a face dele no processo agora da Lava Jato, que eu vi a figura dele. O senhor Augusto Mendonça foi ouvido aqui neste processo e declarou que ele participou de algumas reuniões com as empresas do cartel para ajustar as licitações. E disse que o senhor estava presente em uma dessas reuniões. Eu nunca estive presente em nenhuma reunião do cartel, pelo contrário, a Construcap, como eu falei, era cortada de vários empreendimentos da Petrobras, vários, né? Sempre tinha dificuldade ao ganhar, em conseguir o contrato. Então essa informação é absolutamente falsa. Tá, mas o que o senhor atribui ele ter dito isso? Não tenho mais vaga ideia do que porque ele fez isso. Eu acho que eu ouvi um engano terrível dele, porque eu não conheço ele, e eu não sei se ele não deve me conhecer também. Tá, e o senhor Antônio Pedro Campelo, que é da empresa Andrade Gutierrez, o senhor conhece? Não conheço. Ele afirmou aqui, quando foi ouvido, que houve uma reunião na sede da Andrade Gutierrez com a participação sua e que o tema tratado seria divisão de obras na Petrobras. O que o senhor disse sobre isso? Isso nunca aconteceu. O senhor foi alguma vez à sede da Andrade Gutierrez? Nunca aconteceu isso, nunca fui. O senhor sabe onde é que fica a sede da Andrade? Não sei. O que o senhor atribui o seu Campelo ter dito isso? Eu acho que ele se confundiu, porque, não sei, só pode ser isso, porque a Construcap, repito, a Construcap nunca participou nunca participou desse cartel, nunca teve nenhum contato com essas empresas. A Construcap sempre disputava as obras dela no sangue mesmo, na competitividade, estudando soluções alternativas, e era sempre questionada pela Petrobras, em todas as obras que ela ganhou. Roberto, voltando um pouquinho eu já estou concluindo, Vua Excelência. Voltando um pouquinho ao consórcio do Novo SEMPS, qual era o interesse da Construcap em participar daquela obra? Então, como eu falei, o interesse da Construcap naquela obra era uma obra de grande porte, era uma obra que tinha tecnologias de construção diferenciadas, que poderiam propiciar para a Construcap um acervo técnico importante, que de fato isso ocorreu, porque haviam várias tecnologias que não tinham sido implantadas ainda no Brasil naquela época. Eu me lembro de uma sala de realidade virtual, que inclusive foi motivo da minha única visita à obra, que houve uma cerimônia de inauguração dessa sala de realidade virtual, onde a Petrobras poderia operar remotamente as plataformas, simular a operação de uma plataforma de petróleo. E a Construcap tinha muito interesse, nós tínhamos muito interesse em ter esse acervo, porque isso, e de fato isso aconteceu, nos facilitava para mostrar para clientes, tanto públicos quanto privados, que a Construcap tinha habilidade para lidar com obras daquele tipo, né, com aquela sofisticação técnica. O senhor conhece o Roberto Trombetta? Não conheço. E Rodrigo Morales? Também não conheço. Tá, senhor Roberto, foi ouvido aqui o senhor Pernambuco Júnior, Ricardo Pernambuco Júnior, da Carioca. E ele afirmou aqui para todos nós que os pagamentos de propina para a diretoria da Petrobras eram feitos no início através da líder OAS. E depois de um determinado momento, a Carioca passou a efetuar pagamentos diretamente para a Petrobras através do senhor Mário Góes. O senhor teve algum conhecimento sobre isso? Nunca soube disso. Nunca. A Construcap em algum momento pagou propina para essa obra Novo SEMPS? Jamais. O senhor sabe dizer se a Chain e a Construbas efetivaram esses pagamentos de propina diretamente à Petrobras? Não sei informar. Nunca se discutiu esse assunto? Nunca. Nada mais, Excelência. Obrigado. O senhor gostaria de declarar alguma coisa ao final, sim, senhor Roberto? Sim, Sua Excelência, eu queria só falar que a Construcap, a filosofia da Construcap sempre foi disputar obras e crescer com engenharia e com competitividade. Essa é a razão, inclusive, da Construcap atuar muito no setor privado, de obras industriais, obras comerciais, obras de varejo, shopping centers, etc., porque essa é a filosofia do setor privado, que a gente usa exatamente a mesma filosofia no setor público.
A Construcap, inclusive, de vários desses processos que no trabalho do senhor e do Ministério Público acabaram aparecendo diversos empreendimentos, a Construcap foi vítima deles. Como eu posso citar a Angra 3, eu posso citar as favelas do Rio de Janeiro, posso citar o estádio do Maracanã, que a nossa proposta foi destruída na nossa frente pela comissão de licitação. Eu posso citar o Centro Administrativo de Minas Gerais, eu posso citar os estádios da Copa. Então, a Construcap sempre lutou pelo espaço dela de forma lícita e na competição e na engenharia. Esse foi sempre o nosso trabalho e continua sendo até hoje. Tá certo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Roberto Ribeiro Capobianco. Pode encerrar a gravação.